Boa tarde, amados queridos. Aqui me encontro para falar um pouco sobre a palavra do nosso Salvador Yahushua, quando ele diz no madeiro: Pai, está consumado. Quando ele diz está consumado, ele quer dizer está pronto. E nisso, querido, entendemos que todas as coisas que existiam antes de sua morte, elas deixam de ter a validade porque elas eram sombras das coisas espirituais, as coisas físicas que estavam escritas no Antigo Testamento. Elas prefiguravam as coisas espirituais que haveriam de valer após a morte do nosso Salvador Yahushua. Por isso que quando ele morre, quando ele está no madeiro, ele diz: Pai, está consumado. Ou seja, está pronto, está feito. O plano foi concluído. A salvação, o resgate da humanidade que não tinha esperança, foi feito de novo. A porta que estava fechada entre o Pai e a humanidade, ela foi reaberta novamente, porque em Gênesis capítulo 6, o verso 3, nós vamos ver claramente o Pai dizendo o seguinte: não estará mais o meu espírito com o homem, porque esse também se tornou carnal. Ou seja, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. E por causa do pecado, houve uma inimizade entre o ser humano e o Criador, o nosso Pai Yahweh. Por isso, quando o nosso irmão Edson Silva História fez a live falando sobre a morte do nosso Criador, aí que eu entendi claramente o significado da morte dele. Ou seja, é como se alguém faz algo muito grave para você, e você diz assim: olha, essa pessoa para mim, ela morreu. Não significa que a pessoa levou um tiro, que alguém arrancou o pescoço dessa pessoa, que a pessoa perdeu a vida no sentido literal, mas ela morreu no sentido de não poder mais ter contato com aquela pessoa, porque ela fez algo muito grave. Então esse é o sentido da morte. Entendo hoje o sentido da morte do nosso Criador, que ele morreu para este mundo, não tendo mais contato com o ser humano neste mundo, porque o espírito dele se retira do ser humano por causa do pecado, e o ser humano não tinha mais como comunicar-se com o Pai. Por isso é que quando o nosso Salvador ele morre no madeiro, ele diz: está consumado. O véu do templo se rasga e a inimizade que havia entre nós, os seres humanos, e o nosso Criador Yahweh, ela é desfeita. Então nós, como seres humanos, temos novamente acesso ao Pai pelo sangue do nosso Salvador Yahushua. É por isso que a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, ela diz o seguinte: o escrito que era contrário a nós, ela foi cravada no madeiro. É como se houvesse uma escritura que ali estava a nossa inimizade escrita contra o nosso Criador por causa do pecado. E com a morte do nosso Salvador Yahushua, essa escrita ela é cravada no madeiro juntamente com a morte dele. Por isso ele diz: Pai, está consumado. A inimizade foi desfeita. A porta foi reaberta para termos novamente comunhão e comunicação com o Pai. Por isso agora em Mateus no capítulo 6, no verso 6, Yahushua na oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: mas vós, quando orares, entra no vosso aposento, feche as suas portas sobre ti e fala com teu Pai em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Isso se encontra aqui em Mateus, capítulo 6. Veja que interessante. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e oras a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, verso 7, não useis de vãs repetições como os gentios, ou tem tradução que dizem os hipócritas, porque presumem que por seu muito falar serão ouvidos.
Então preste bem atenção. Quando nós estávamos na religião, no sistema religioso, o que nós geralmente fazíamos? Aquela oração repetitiva, em que o líder religioso dizia de lá: agora repete comigo, irmão. Meu Deus e meu Pai. Aí todo mundo repetia: meu Deus e meu Pai. Aí dizia: liberta meu filho das drogas. Aí todo mundo respondia: liberta meu filho das drogas. Liberta o esposo da bebedice, do álcool. Aí todo mundo repetia: liberta o esposo do álcool. Isto é o quê? Isso são as vãs repetições que o Salvador está dizendo ali para não fazermos. E a religião nos ensina a fazer. Ele diz que ele chama as suas ovelhas para fora do aprisco. E a religião diz o quê? Venha para dentro do templo. Aceita Jesus, vem cá para dentro. A religião ensina tudo ao contrário, amados, do que o Salvador ensinou. Nós vemos que as pessoas às vezes fazem doações, saem para poder fazer um tipo de doação para alguém, levam a câmera para filmar o que está fazendo. Amado, a Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, ou vice-versa. Ou seja, o que eu faço para ajudar alguém, eu não tenho que tocar trombeta, porque se eu fizer isso, as pessoas vão me aplaudir, então o meu galardão vai ser o aplauso dos seres humanos. Mas do Pai, o Criador, não vou ter nada, nenhuma recompensa, nenhum galardão. E não é isso que Yahushua veio trazer e ensinar. Então, meus queridos, religião é só isso. Religião quer dizer confusão. É para confundir a mente, é para te tirar do foco da salvação. Nunca se deixe ser enganado por essa tal de religião, que não presta para nada, a não ser para te confundir. Não deixe ser confundido por religião nenhuma. Porque o que tinha que ser feito, o Salvador, ao morrer do madeiro, ele disse: Pai, está feito, está consumado. Tudo que tinha que ser feito, sacrifício, ele já fez por nós no madeiro. Ele foi o último dízimo, ele teve a sua vida dizimada no madeiro, para que você não precise mais ir para templo hoje levar dízimo, até porque dízimo não é dinheiro. Diz Deuteronômio 14, 22 em diante, que quando as pessoas tivessem que levar o dízimo ao templo, que era do endro, do hortelã, do cominho, ou arroz, ou feijão, ou animal, qualquer coisa assim, se o local fosse longe para levar, já pensou você ir daqui a Conceição de Macabu, por exemplo, se o templo fosse essa distância, daqui lá levando 20 quilos de arroz no ombro, ou levando uma ovelha, um animal nos seus ombros, o sacrifício que seria? Então isso era dízimo. E era só para os levitas e sacerdotes. E os levitas e sacerdotes, por sua vez, mantinham as suas famílias e também ajudavam as viúvas, os órfãos, os viajantes, os estrangeiros. Mas nos dias de hoje, as lideranças que recebem dízimo, entre aspas, né? Porque o dízimo que eles recebem é dinheiro, e dízimo nunca foi dinheiro, até se você ler Deuteronômio 14, verso 22 em diante, vai dizer lá que se a pessoa fosse de uma cidade muito longe para outra e não tivesse condição de levar aquele dízimo porque era pesado, era um animal, ou 20 quilos de arroz, ou alguma coisa assim do gênero, pesado, porque dízimo não era dinheiro, a pessoa levava pegava aquilo que ele tinha, vendia aonde ele estava, e ele ia até a cidade, lá onde tinha o templo. Quando ele chegasse naquela cidade, aquele dízimo que agora virava dinheiro, e quando passava a ser dinheiro deixava de ser dízimo, aquela pessoa não ia no templo levar aquele dinheiro como dízimo. A pessoa pegava aquele dinheiro e comprava tudo que lhe fosse agradável à sua alma, para poder saciar ele e seus familiares. Seria bebida forte, seria comida, seria tudo que a alma daquela pessoa pedisse. A pessoa poderia comprar com aquele dinheiro, que agora já não era mais dízimo, mas era o dinheiro do dízimo, que tinha sido vendido. O dízimo era vendido e passava a ser dinheiro. Quando passava a ser dinheiro, deixava de ser dízimo. Então você que hoje vive dentro de um templo religioso exigindo dízimo, você vai ter que dar conta se você não abandonar essa prática, porque você está trocando a palavra. Assim como foi adulterada a palavra, tirar o nome Yahushua e colocar o Jesus, você também tirou o nome dízimo, que era alimento, animais
e colocou como dinheiro torcendo as escrituras, e um dia haverá um acerto de conta diante do Pai no juízo final. Então abandone essas práticas, meus amados, enquanto você tem tempo. Saia deste engano, porque Yahushua já consumou o que ele tinha que consumar no madeiro e diz: Pai, está consumado, está feito, sacrifícios hoje não é mais necessário. Ele diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Será que tu nunca leu isto? Abra os seus olhos, amados. Saia deste engano enquanto há tempo, para que Yahushua tenha compaixão da tua alma. Ok? Esta é a palavra que eu deixo para você nessa tarde.